Bom dia, meus jovens e adolescentes, a paz do Senhor Jesus para todos vocês, nesse domingo maravilhoso. Nossa lição de número 7, uma lição muito importante. Fala sobre a palavra-chave, sobre a sabedoria, né? Fala sobre o rei Salomão e a sua sabedoria, né? Então essa parte, ela é muito importante na nossa vida cristã, né? Que fala sobre um rei que ele adquiriu muita sabedoria. Mas com a sabedoria, né, que ele deixou entrar no teu coração, ele teve mais consequência, né? E esse ponto de partida, né, a gente tem que ver que em Provérbios, no capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de sua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço, né? Essa parte aqui fala sobre a sabedoria, né? E a gente adquirir, né? Pedir sabedoria a Deus e seguir os ensinamentos dos nossos pais, né? Vamos ao nosso ponto inicial aqui e saber qual foi a principal coisa que Salomão pediu. Muita gente sabe e está cansada de saber, né? Por tempo, né? Que Salomão, a única coisa que ele pediu a Deus foi sabedoria, né? Para ele poder reinar aquele povo, né? Com justiça, saber discernir cada situação que era imposta para ele, né? E o Senhor atendeu o pedido daquele homem, daquele rei, né? Porque ele vinha de um princípio, né? Ele vinha de uma dinastia, né? De um rei muito sábio que era o teu pai, Davi. Então, o pedido dele foi sabedoria. Salomão, em hebraico, Shalom, significa o pacífico, né? O que transmite paz, né? O povo de Israel se alegrou muito em recebê-lo como rei, por um tempo que não conhecemos. Salomão foi corregente com o pai, de maneira que o jovem contou com o conselho e a direção de Davi na preparação para o seu reinado. Salomão era bem organizado e fez tudo maior e melhor de qualquer outra geração de reis. A capacidade de organização de Salomão era admirável. As cerimônias que ele promovia eram tão grandiosas e belas que todo o povo de Israel se alegrava com elas, né? Então ele era um rei muito inteligente, tanto na parte administrativa quanto arquitetônica. Ele usou a sabedoria dele em diversas partes, né? E a capacidade aqui fala também. Isso porque seu talento vinha da sabedoria e do conhecimento recebido do Senhor. O pedido do jovem Salomão a Deus foi simples: teu servo, pois, dá um coração estendido para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque a quem poderia julgar este teu grande povo, né? Salomão tinha um princípio: a oração. Quando o Senhor consentiu que Salomão lhe pedisse qualquer coisa que desejasse, o rei lhe pediu sabedoria. Isso muito agradou a Deus, que concedeu ao jovem servo riqueza e honra, além de sabedoria, né? Salomão sabia que os nécios tomavam atitude sem a ajuda de Deus, que provê que é preciso para lidarmos com várias situações que surgiram ao longo da vida. Salomão entendeu isso desde jovem e reconhecendo a importância de pedir sabedoria divina para que o seu governo fosse profícuo. Então, gente, essa parte nós vemos que desde jovem, né? Desde da mocidade de Salomão, ele já sabia o que queria. Ele sabia da responsabilidade que era reinar uma nação. E ele queria ser exemplo igual o pai, saber reinar. E ele pediu a Deus o quê? Sabedoria, né? Ele sabia que essa parte seria fundamental no reinado dele, né? Essa primeira parte nós vamos entrar sobre o pedido de Salomão, né, a Deus, o que ele pediu, né, em oração para Deus. E a gente vai chegar mais futuramente no ensinamento da nossa palavra para saber o que ocasionou, né, no coração de Salomão, né?
Então, nesse momento, a gente pode saber o que era o objetivo. Ele é um homem que se entregou a Deus, né? Ele pegou os princípios e a orientação do pai, que era rei, né? E queria seguir o exemplo do pai, de ser um bom rei, né? De seguir todos os ensinamentos que eram passados para ele. E queria fazer a diferença. E queria mostrar um reinado diferente. Ele pediu a Deus o quê? Por que a gente precisa de sabedoria? Para o nosso dia a dia, né? O nosso trabalho, no nosso convívio, na nossa casa, nos nossos estudos. Saber o que? Discernir. A sabedoria, ela difere de conhecimento. Porque conhecimento é onde a gente adquire, numa faculdade. A gente vai adquirindo conhecimento específico. Agora, a sabedoria é uma coisa que a gente tem que procurar ela, né? Não quer dizer que você tem estudo, você tem conhecimento, você seja uma pessoa sábia. A diferença aí. Eu já expliquei em umas aulas anteriores sobre conhecimento e sabedoria. Nem sempre a pessoa com conhecimento catedrático, ela é sábia. Às vezes a pessoa que tem um pouco conhecimento de estudo, ele é uma pessoa muito sábia. Ele sabe como lidar numa situação de conflito, ele sabe fazer diversas coisas. Então, isso para a gente reflexionar o que é saber, né? Sabedoria, a arte da sabedoria. Uma parte muito importante na Bíblia que fala sobre a sabedoria de Salomão foi quando as duas mães chegaram brigando por um filho, né? Uma dizendo que era mãe, a outra dizendo também que era mãe. E Salomão, com toda a sua sabedoria, ele falou assim: faça o seguinte, corte a criança no meio, dê a metade para cada uma. E nisso a mãe falou: não, pode ficar com ele. Falou para outra: pode ficar com ele, eu prefiro que você fique com ele do que ele fique vivo. Salomão falou: ela é a mãe, porque ela preferiu dar o filho dela vivo, né, do que ter ele partido ao meio, né, ter as duas partes mortas de uma criança. Então isso é uma sabedoria, uma pessoa saber agir com sabedoria, né? Não é a pessoa ter só conhecimento técnico e acadêmico, né? Vamos lá na nossa lição número 2, né? Que diz assim: a sabedoria de Salomão. Como sincero desejo de honrar o Senhor, Salomão ofereceu 1000 holocaustos em Gibeon, um lugar onde estava o velho tabernáculo, como expressão de amor e completa consagração. Uma vez que era generoso com Deus, Deus também era com ele. Salomão assim reconheceu a magnitude da sua responsabilidade, independente da sua juventude e inexperiência. Ele sabia que o povo não lhe pertencia, e sim a Deus. Pedir sabedoria foi uma grande atitude sublime na vida de Salomão. Ao mesmo tempo que ele agradou a Deus, honrou a memória de Davi, seu pai, né? O jovem naquele momento estava isento de ganância, com o coração cheio de amor pelo serviço de Israel. O povo de Deus, para um servo fiel, servir é melhor do que mandar, né? E dar é sempre melhor que receber. Aqui fala sobre, né, o que Deus honrou na vida de Salomão, né? No reino dele, o reino dele foi muito próspero. O reino dele foi extremamente, né, no período que ele, uma certa parte, né, que ele estava próximo de Deus, que ele ouvia, ele buscava a sabedoria de Deus, ele teve grande feito, né? Deus prosperou e honrou muito o reinado dele, né? A gente pode ver que quando a gente está com Deus e deixa Deus reger a nossa vida, né, nos dando sabedoria, pedindo sabedoria a Ele, Deus sempre nos honra, né? E ele teve bastante bênção durante o reinado dele, tanto na parte financeira, tanto na parte arquitetônica, a parte militar. Deus, ele honrou cada parte do reinado de Salomão. Ele foi um rei muito próspero, foi um rei muito conhecido. Tanto é que saía reis de todos os lados para conhecer a sabedoria desse rei tão sábio, né? A fama dele se espalhava por toda a terra, né? Tanto é que faz uma parte aqui que rainha de Sabá, uma rainha africana, ela queria conhecer, né, esse rei tão sábio, que o pessoal falava que ele era rico, ele tinha resposta para tudo, né? Tudo ele tinha uma resposta. E ela viajou de longe e trouxe vários presentes, né, para Salomão. Essa é uma parte da Bíblia, né, que fala sobre a rainha de Sabá, né? E vamos falar sobre outra coisa, o nosso tópico 3, né?
que fala sobre a sabedoria e o pecado não combina. Vamos lá. Com o passar do tempo, Salomão deixou de se levar pela fama, a riqueza, pela vaidade. E ele passou a usar a sabedoria recebida, recebida para agradar a si mesmo, incluindo Deus das suas conquistas e decisões. O rei assumiu assim a postura egoísta e individualista, isso é, pensava apenas na sua satisfação pessoal. Salomão passou a colecionar frustrações e derrotas, pois ele não soube administrar a riqueza que adquiriu, tornou-se soberbo, amante da ostentação, né? O que antecedeu sua queda, né? O homem mais sábio do mundo se tornou um nécio. Salomão fez alianças com os outros reis, passou a resolver tudo de forma diplomática, envolveu-se com muitas mulheres estranhas ao povo de Deus. Salomão ainda envolveu com feitiçaria, sacrificando crianças a Moloque, deus do fogo, até que Deus se indignou e dividiu o reino. Apesar da sabedoria de Salomão, que recebeu de Deus, Salomão deixou de ser vigilante e caiu nas garras do pecado. Salomão não só desagradou a Deus, mas falhou também com seus pais e a educação que recebeu. Davi passou ao filho, antes de morrer, todas as orientações que ele deveria seguir para ser bem-sucedido na vida e no reinado, né? Então, gente, vamos nessa segunda parte. Salomão deixou a soberba e o egoísmo entrar no teu coração. Ele passou a agir de forma própria, não queria mais consultar a Deus sobre suas decisões, né? Deus não era mais o mentor dele, né? Deus já não mais regia a vida dele. E ele fez alianças erradas aos olhos de Deus, porque as nações que ele fez aliança eram povos de outras fés. Salomão casou com mulheres de outra fé, de outras denominações, de outras regiões, né? Pessoas politeístas, pessoas que não acreditavam em Deus, né? Salomão fez um altar de adoração a outros deuses, né? Ele sacrificou crianças a Moloque. Isso desagradou a Deus. Isso custou um preço muito caro, custou a queda do reino dele, a divisão das tribos de Israel. Então nós podemos ver que isso não desagradou só a Deus, mas desagradou também aos pais dele. Porque Davi passou tudo para ele, deu orientação para ele como conquistar um reino, agradar a Deus, como seguir, né? Como reinar, né? Com sabedoria. E ele pediu sabedoria. Numa parte, ele conseguiu reinar de forma boa. Deus honrou ele toda vez que ele estava com Deus. Mas quando ele deixou a soberba e o egoísmo entrar no coração dele e começou a fazer alianças que não eram do agrado de Deus, Deus abandonou ele. Ele deu uma ascendência, caiu o reino dele, ele dividiu o reino dele. Disso nós podemos saber que o pecado ele não anda paralelo com a sabedoria, né? E nesse ponto que não desejamos as nossas vaidades, nossas vontades ultrapassar, né, a vontade de Deus, né, a sabedoria, porque quem nos dá sabedoria é Deus, né? Quem nos dá o discernimento é Deus. Por final, demos para saber o que foi. Um homem tão sábio tornou-se um tolo. Se tornou um homem que arruinou totalmente o reino dele. O que ele construiu, ele mesmo destruiu. O que ele construiu com Deus, pedindo a Deus, ele mesmo levou à decadência dele. Então nessa parte nós podemos estudar e aprender, né, a sabedoria. E primeiro honrar o quê? Os nossos pais, o que eles nos ensinam e os princípios divinos. Então, gente, que essa aula de hoje vocês possam estudar, possam refletir e comentarem no grupo aqui, no nosso grupo, né? Estou aqui para enviar as respostas. Queria agradecer por essa oportunidade de estar ministrando a palavra e queria fazer uma oração e deixar um bom domingo a vocês. Senhor, meu Deus, soberano Pai, ó grandioso Mestre, essa lição de número 7, meu Pai, que fala sobre Salomão, um homem sábio, um homem que adquiriu muita sabedoria, um homem que soube reinar debaixo da Tua graça.
Pai amado e querido, que possamos aprender, meu Pai, que a sabedoria é o Senhor que nos dá, para nós reinarmos, Pai, a nossa vida, meu Pai, a nosso lar, administrar nossa vida tanto profissional, nossa vida intelectual, tudo as nossas esferas, meu Pai. Agradeço a Ti por tudo que o Senhor tem feito, a oportunidade, Pai. Que a sabedoria venha entrar no coração desses jovens, meu Pai. Que eles possam, meu Pai, não ser somente como Salomão na parte, meu Pai, da arrogância, do egoísmo, do achismo, meu Pai. Que eles possam, meu Pai, fazer a Tua vontade, aprender tudo que os pais e o Senhor têm nos ensinado, meu Pai. Muito obrigado por esse domingo, Pai. Que essa lição, meu Pai, seja de grande aprendizado para eles, Pai. Assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, meus irmãos, graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui sempre para poder ajudar. Qualquer dúvida, vamos colocar no grupo. Um abraço, um bom domingo.